Seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital. Muito bom dia, sejam todos bem-vindos à sexta-feira no programa Algo a Mais. E hoje nós vamos falar sobre o Ano Novo Astrológico. Para quem acompanhou nosso outro programa, hoje vai ser a parte 2. Hoje a gente vai entender o movimento do nosso ano, né? Como a gente pode esperar ele, como a gente precisa se preparar para ele, né? A partir do dia 21 de março, iniciamos o novo ano astrológico. Vou estar aqui com as meninas do Prana, vou estar com a Fernanda Tedesco Xavier Perezin e a Kelly Sanayoto. Então, pessoal, fica conosco que o programa Algo a Mais está no ar. Então, pessoal, estou aqui com as meninas do Prana, sejam muito bem-vindas, meninas. Bom dia. Bom dia. É isso aí, hoje vamos falar sobre Ano Novo Astrológico, movimentos, como a gente pode se preparar, como a gente pode esperar este ano, né? Eu estou aqui com a Kelly, que é numeróloga, e com a Fernanda, que é consteladora familiar, para falar um pouquinho mais e a gente entender. Por que falar sobre o Ano Novo Astrológico? Porque a gente tem virada do ano, dia 31 de dezembro para 1º de janeiro, porém, existe esse lado da astrologia que é no dia 21 de março. Então, para que a gente possa entender, né? Entender, compreender o porquê, o movimento de tudo, enfim, como vai funcionar. E meninas, vou dar espaço para que vocês possam se apresentar para o pessoal de casa. Fernanda? Então, bom dia, né? Bom dia. Sempre um prazer estar aqui. Então, eu trabalho com constelação familiar, mas dentro do trabalho a gente dá uma passeada na astrologia, né? Porque o motivo pelo qual eu assumi essa missão na Terra foi através de um mapa astral, né? Então, a minha vida estava toda virada, vida amorosa, vida profissional, tava assim um caos. E na época, então, desde sempre, né? Desde muito nova, eu já me interessava sobre o invisível. Sobre o místico, sobre, né, a fé, a religião, desde muito pequena. E me chamou muito a atenção porque eu não acreditava. E se eu disser para vocês que hoje eu acredito também, eu estou nessa vida porque eu duvido. Bem interessante. E eu faço para ver se funciona. Né? E numa consulta de mapa astral, de um astrólogo incrível que mora no meu coração, ele disse: então, Fernanda, tu veio para a Terra para lidar com a mente humana, para lidar com o invisível. Você é uma escorpiana, né? E aí, por isso eu me interessei pela astrologia. Então, eu sou uma estudante de astrologia, não trabalho como astróloga, né? Trabalho com constelação, mas me encanta muito a astrologia. Que legal, Fer. Então, hoje o papo vai ser ótimo. Kelly, bom dia. Bom dia, Laura. Bom dia, pessoal em casa. Então, como em alguns outros programas, né? A minha base, ela é a numerologia. Mas hoje, já estou estudando astrologia. E claro, como a Fer disse, acho que todas nós ali no Prana já fizemos nosso mapa astral. E a gente continua questionando, olhando esse mapa, porque não é algo que a gente olhe uma vez e que a gente entenda, né? Então, a numerologia como filha da astrologia está sempre interligada. Então, a gente acaba, não tem como falar apenas da numerologia sem dar uma entradinha na astrologia, né? Então, para nós é sempre são... E é muito importante também, Laura, que às vezes as pessoas chegam para nós e dizem: ai, mas então me diz o que vai acontecer exatamente, né? Então, a gente faz a leitura, né? Dos números, né? Dos planetinhas, mas a gente não é vidente. Que isso é bem importante ficar claro, porque algumas pessoas confundem e tá tudo certo, né? Mas a gente gosta de deixar claro, porque a gente também tem as interpretações, como disse a Feira, a gente também duvida, a gente também paga para ver, né? Porque a gente quer muito viver isso. Então, toda a informação que a gente pega da numerologia, da astrologia, a gente tenta trazer para o nosso dia a dia, para que a gente passe essa informação com propriedade.
que é o que mais nos interessa, né? Porque a propriedade é vivendo isso, né? Então eu tenho essa informação, eu trago para a prática e como que ela funciona. E aí as pessoas que chegam até nós, a gente consegue dar com mais ênfase essas informações, né? E com mais exemplos também, né? Então essa é a nossa dinâmica. Com certeza. Então, meninas, para iniciarmos esse papo, Fernanda, eu gostaria que tu pudesse falar para nós todo esse movimento, contar, até para que a gente possa entender como funcionam os movimentos para cada pessoa. Ótimo. Porque, por exemplo, assim, o ano para mim vai ter um sentido, vai seguir de uma forma, mas para outra pessoa vai seguir de outra forma. Certo. Então, só para que a gente possa entender o movimento. Ótimo. Então vamos lá. A astrologia, ela é uma pseudociência da astronomia. Né? Então, enquanto a astronomia estuda os céus, avisa que vai passar um meteoro pela Terra, né, o Hubble, enfim, a astronomia estuda tudo isso. A astrologia é como se fosse o lado místico, a pseudociência da astrologia, da astronomia, que vai dizendo conforme o posicionamento dos céus interfere na minha personalidade na Terra, né? E no Pai Nosso. Então, é sempre importante a gente falar. Isso é uma crença. É a minha crença, a crença da Kelly e de tantas pessoas. Não é uma verdade. Talvez é uma parte da verdade, né? É a minha verdade. Então, que cada um ouça partindo da sua verdade. Do quanto isso pode tocar o seu coração, né? Então, o assim na terra como no céu. Né? Então, a astrologia é essa parte da pseudociência da astronomia. Né? Então, o estudo das nossas personalidades, dos nossos movimentos. Então, o que a gente vai ter? Eu pedi eu mandei uma imagem para a produção colocar ali. O ano astrológico, ele começa quando o Sol entra. Esse é um mapa aleatório que eu trouxe, tá? O ano astrológico, ele entra quando o Sol entra no primeiro grau de Áries. Né? Então ali a gente tem um mapa, tem um posicionamento. Então o pessoal tá vendo onde tem o planetinha, o Netuno, Vênus, onde eu vou ter o Sol, a Lua, Quiron, né? Então a casa 1, a casa 2, que planeta eu tenho dentro da casa 1. Então é um mapa astral, por isso que a Kelly diz, a gente estuda e a astrologia é gigantesca, né? Então só sei que nada sei, acho que cabe bem para isso. Então o que acontece? Antes de Júlio César, antes da vinda do Messias para a Terra, Jesus Cristo, né? Já se olhava para o céu. E quando a gente vai ter a história de Galileu Galilei, que falava sobre a Terra ser redonda e que ela girava ao redor de si, dos planetas e do Sol e toda aquela história. Então, muito já se olhava para o céu para se orientar. E muitas pessoas hoje olham para o céu e sabem como está a Lua, se é hora de plantar ou não. Sim. Né? Então, cada planeta emana fótons para a Terra, assim como o Sol, né? Se a gente se expor ao Sol, vai queimar nossa pele. Se o Sol não tiver, o dia está mais escuro, né? Então, esses fótons, o do Sol nós vemos, nós sentimos, nós percebemos, né? Quem presta atenção nas águas, o quanto a Lua aumenta o volume de água. Só que tudo que estiver no céu está mandando fótons para a Terra. E é isso que interfere nas nossas células, nos nossos comportamentos. E cada um de nós nasceu sobre a lei da onde estava posicionado o nosso Sol, onde estava posicionada a nossa Lua, onde há uma quadratura. Então, é infinito falar sobre isso. Mas para a gente falar da importância de entender, é como se fosse, vamos fazer agora uma metáfora com a pandemia. A pandemia, ela está aí, certo? E cada um de nós está vivendo uma experiência diferente. Alguns trabalhando mais, alguns não podendo trabalhar, alguns trabalhando escondido, né? Alguns tendo que fechar o seu negócio, alguns criando um outro negócio, alguns adoecendo. Então, o ano astrológico, da numerologia, da astrologia, ele é diferente para cada um, assim como a pandemia. Todos vivem ela
mas cada um de uma forma diferente. Até porque nós somos iguais em espécie, mas cada um de nós tem um DNA, certo? Nenhum DNA se repete. Então, cada um de nós, dentro do seu posicionamento, perante algo, perante uma pandemia, perante um ano astrológico, nós teremos uma dinâmica diferente. Olha aí. Como é importante fazer essa analogia, né? Para que a gente possa realmente compreender o movimento de cada pessoa, né? E, Kelly, em relação a esse movimento que cada pessoa vai ter, a questão de a numerologia, a astrologia, eu tenho como trabalhar junto para que, por exemplo, assim, eu entendo que vai ser um ano talvez de uma forma um pouco mais difícil para mim, né? Porque na minha leitura, no meu mapa astral, que até eu quero mandar um abraço para Fabiana Bregolin, né? Ela é astróloga aqui de Nova Prata. Ela é uma pessoa incrível, muito querida também. E a partir disso, a gente sabe que se o ano, ou a partir da numerologia dessa pessoa, vai ser um ano ou conturbado, ou enfim. Mas eu posso trabalhar em prol e fazer acontecer de uma forma melhor? Laura, então a gente parte da premissa que nós estamos entrando num ano 5, né? 2021. Ano 5, que é um ano universal. Então, isso acontece para todos, certo? Só que cada pessoa vai ter o seu ano pessoal. Certo. Que aí na numerologia, a gente fazendo as sominhas, a gente entra no ano pessoal. Então, o meu ano pessoal vai ser um, o teu ano pessoal vai ser outro, da Fer, outro. Então, a gente junta, né? Por isso que se fala em mapa. A gente junta essas informações e eu acredito, Laura, por exemplo, que a gente pode sim fazer do limão uma limonada, né? Ai, talvez não seja tão proveitoso para ti porque tu é mais sentimental e esse ano vai te pedir que seja mais mental, que tenha uma rapidez no raciocínio, né? E como que a gente faz isso? Então, essa informação a gente trazendo para o nosso dia a dia. Poxa, como que eu me percebo nisso? E como que eu posso fazer diferente? Mas para isso eu preciso interiorizar. Eu preciso, essa informação faz verdade no meu coração? Porque nem sempre, com todas as pessoas que tu te consultar, ela vai te passar uma informação que tu consiga fazer diferente, né? A gente quer acreditar que sim, mas eu sempre digo para as pessoas que chegam até mim que é necessário tu sentir se isso faz verdade com o teu coração, né? Por exemplo, eu vou te dar uma informação e tu vai me dizer, não, mas não casa desta forma no meu dia a dia. Como que eu posso fazer? Aí a gente vai aprofundar um pouquinho mais e a gente vai estudar e juntas vamos tentar entender um pouquinho mais, tá? Mas é sempre muito importante que a gente tenha essa consciência, porque quando a gente diz que existem todas essas ferramentas da numerologia, astrologia, todas, né, que a gente trabalha, a gente também precisa entender a parte do meu filtro, porque a minha caminhada, né, quais foram as minhas experiências que me trouxeram até aqui. Então, se eu cheguei até aqui sem saber de nada, digamos, né? E é positivo e é proveitoso, eu também preciso ouvir meu coração. Então, vai também de tu te sentir nesse movimento. Né? Essas informações, elas são importantes, mas essa questão de interiorizar, o quanto ela faz sentido para ti. Mas eu acredito que sim, que a gente pode fazer com essas experiências se tornem boas, né? Porque tudo é luz e sombra. Talvez receber essa informação e ver o lado bom dessa informação. Exato. Quem sabe seja a gente teria que dar um exemplo, né, sim, Laura? Por exemplo, a gente sabe que o ano 5, ele vai ser mais dinâmico, ele vai ser mais rápido. E na astrologia, com a entrada de Vênus, Vênus é regente do amor e da beleza, tá? Então, a gente sabendo que eu já tenho essa regência, que também ele rege nos signos de Touro e Libra. Então, a gente entendendo também um pouquinho como que o taurino se comporta, como que o libriano se comporta. O taurino, ele é no seu movimento, no seu tempo, ele não é tão rápido,
né? Ele rumina. Ele rumina, Olha muito bem ali. colocado. Claro. O libriano, ele precisa de estar muito em equilíbrio. Então, quando se é colocado duas situações para um libriano, ele sempre vai ponderar o que é bom para mim, o que é bom para o outro, e dentro desse equilíbrio eu vou tomar uma atitude, né? Então, com essa regência de Vênus, e a gente entendendo esses aspectos dos signos, como que eu levo para minha vida? Eu sendo um ariano, né? Que é mais explosivo. Então, eu pego essas informações, como que eu trago para o meu dia a dia? Quando surgir uma situação, né, que em outras situações eu estaria mais explosivo, digamos assim, e eu entendo que eu preciso ter amorosidade, né, compreensão, dar um tempo de ruminação para talvez responder uma questão, né, para talvez tomar uma decisão, como que faço? Então, o respirar, o entender que preciso de um tempo, porque senão a gente vai estar mais aqui, ó, a milhão. Então, só para entender, questão do 5 quer dizer que a gente vai estar a milhão. Mas tem a questão de Vênus que a gente tem que traz a amor. história do parar, pensar, ser mais amoroso. É isso, então. Equilíbrio. Exato. Olha aí, que E legal. com a comunicação, né, Laura? Porque às vezes a gente vai estar mais ríspido, né? Mais, tipo, com uma certa raiva, impaciência. Então, como que eu vou responder, às vezes, com os colegas de trabalho? Sim. Né? Como que eu vou reagir a situações que talvez me incomodem? E este ano vai nos pedir isso, comunicação amorosa. Então, lembrando que tudo eu posso falar com amor. No caso, compreender e saber como devolver. Exatamente. Certo, olha né? aí como é importante a gente tá falando disso, porque às vezes a gente se pega numa situação de dizer, meu Deus, eu tô sem paciência hoje, como eu tô, será que é a minha TPM, será que é o que, né? E tu vê que muitas vezes é o que nos rege aí, que tá mandando... O que nos está pedindo, né, por aprendizado, porque aqui nós estamos como aprendizes, né? Então, se a gente utilizar essas ferramentas como aprendizado, né? E mais do que tudo, às vezes a gente tem que olhar para o externo, para essas ferramentas, para conseguir dizer, não, mas eu consigo incorporar isso no meu dia a dia. Claro. Como eu faço isso? Então, aí que a gente fala do ser consciente, né? Ou do ser desperto, que hoje em dia está muito popular essa questão, né? Vamos despertar. O que é um ser desperto? É estar consciente das suas emoções, das suas falas, das suas ações, entende? É ter consciência, eu quero melhorar, mas de que forma? Porque senão a gente começa a botar a culpa no governo, no prefeito, nas situações, no nosso colega de trabalho, no nosso marido, né? Então, isso é um ser desperto, estar consciente do que se apresenta. Tô achando que vai ser utilidade pública colocar uns cartazinhos às volta e dizer, pessoal, ano de Vênus, então é um ano 5 com Vênus, então, ó, prestem atenção, não vamos reagir a tudo que vem. Vamos falar com amor, né? E na Exato, verdade, quando a gente isso para vai para ser- analisar, isso deveria ser uma regra do sempre, né? Claro, Fazem com certeza. 2021 anos que Jesus de Nazaré veio para a Terra para nos ensinar amor incondicional, né? E a galera tá aqui tentando aprender. E isso não me excluo, tá? Eu faço parte e estou encarnada. Sempre falo, eu digo que todos nós Todos estamos aqui nós. pra... Então, voltando para o pessoal entender um pouquinho, o ano novo, então antes do cristianismo, né? Fevereiro, que tem esse nome, que vem de Febro, né? Que era o deus da morte, o deus do juízo final, né? Então, esse mês, por isso que a gente tem um ano que tem 29 e um ano que tem 28. Né? Então, essa energia era porque o último mês do ano, que era fevereiro, era um mês onde todo mundo parava para analisar como tinha sido o seu ano. E ele fazia um equilíbrio no relógio, nas horas. Então, era ali na entrada de março que se faria a entrada do ano novo. Certo. Né? E aí depois veio mudando. Por isso que o mês de novembro é o mês 11, que seria 9. Dezembro seria o mês 10,
né? Então, também tem a origem das palavras que sempre me chamou muito a atenção. Eu fui muito curiosa. Sabe o Menino Maluquinho? Não sei se alguém já leu o livro do Menino Maluquinho, que tinha um mexedorzinho. Ele quer saber por que era colher e não mexedorzinho. Então, quando a gente para analisar que sim, a gente fica pré-ocupado com o preço da gasolina, a gente fica pré-ocupado de como vai ser, mas não é só isso que a gente veio fazer aqui. Né? A gente tem aceitado muito respostas prontas. Eu acho ótimo quando alguém questiona o nosso trabalho. Eu acho ótimo quando alguém não acredita em algo, porque isso motiva para que a pessoa encontre a sua verdade. Da onde vem essa palavra? Por que chama assim? Por que é esse dia? Por que nós temos que aceitar? Por que eu não vou ler um livro e formar minha opinião sobre isso? E tá tudo bem se a tua opinião for diferente. É o atrito, foi o atrito que fez nós sairmos do primata. Quando chegou o fogo, a nossa espécie começou a ficar com a coluna ereta. E o fogo é feito de atrito. Então, quando as opiniões divergem, quando a verdade do um não é a verdade do outro, olha que delícia! Juntos nós podemos perceber verdades, né? Fazer o pensar. Nós somos seres pensantes e às vezes esquecemos disso. Pegamos respostas prontas, abraçamos como uma verdade e seguimos como vida de gado. E se não for bem assim? E se tiver outra possibilidade? Né? Da onde vem? Por que isso? Desde quando? Desde quando isso é uma verdade que talvez hoje não sirva mais? E por que talvez a evolução do pensar? Né? A nossa parte reptiliana do cérebro, né? É a base, é onde a gente tem a raiva, o primata, o desejo de permanecer vivo, de que a nossa espécie continue. Mas nós temos uma parte emocional, uma parte racional. Nós somos a única espécie na Terra que sabe que vai morrer e que se preocupa com isso. O nosso bichinho de estimação tá brincando com uma bolinha e ele vai morrer também. A nossa espécie sabe que vai morrer, se estressa com isso. É a única espécie que sabe disso. E por saber disso, o que a gente faz? Com cada dia, sabendo que a morte é certa. A morte é certa. E pode ser que ela chegue amanhã, como pode ser que a gente fique aqui na Terra mais 10 anos, não sei. Qual é a qualidade do meu dia? Porque a Vênus rege o amor, vai ser um ano em que vai ser mais fácil, em que as coisas vão chegar, mas que eu vou ter que equilibrar. E será que eu não teria que fazer sempre isso? Né? Então vale o questionamento, independente da crença. E, gurias, além de tudo, entendendo só pelo fato que na minha cabeça tá casando, né? É do tipo assim, a gente tá num ano, então, a 1000 e a gente tá com o regente Vênus, que realmente a gente precisa sentir isso, porque senão vai acontecer situações que ainda, tipo, estamos na pandemia. A gente não entende a situação, a gente simplesmente só reclama da situação e já põe isso de volta para outra pessoa. Tipo, porque isso, e daqui um pouco a gente não tá sabendo entender, quem sabe. É a hora de talvez parar, dar uma acalmada, pensar para que a gente possa pôr para fora alguma coisa. Será que isso não casa também com o ano? É porque o que acontece, o atrito faz parte, né? Só que quando a gente começa a perceber que, poxa, eu tô dando murro em ponta de faca. Se a situação se apresenta, né, como foi? Como foi para quem viveu na era Vargas? Como foi para quem viveu na época do Império? A nossa espécie está sempre vivendo mutações. A gente chegou com telefone. A minha mamãe tinha botão. Agora eu vejo a minha sobrinha, ela não sabe o que é um botão no celular, porque não tem mais botão. Aí tinha o telefone quando eu era criança, tenho 42 anos na Terra, era de girar o telefone, fazia... e a gente botava um cadeadinho se não era para as crianças mexerem. Então, a nossa espécie está sempre sofrendo mutações. E por quê? A gente sabe que isso é difícil e que com certeza foi difícil para quem esteve aqui antes. Como era quando não tinha carro? Que tinha que ir a cavalo? Também houve
Então, quando a gente passa a olhar que tudo aquilo que a gente está vivendo é nosso como indivíduo, é do meu DNA, é do meu personagem Fernanda, mas é um legado para nossa espécie. E nós queremos que a nossa espécie se mantenha na Terra. E cada vez Olha melhor. que lindo! E que cada um, que a máscara, a regra não pode abrir, não pode atender, não pode... Ela faz parte da experiência. Por alguma razão isso acontece aqui. A gente não sabe explicar qual é. Nós viemos para a Terra sem consciência. Nós chegamos na Terra, nossa espécie não sabia falar. A nossa espécie não sabia caminhar. Quem tem animaizinhos em casa e já viu? Ele já sai caminhando. O gato já sai miando. Então nós estamos aqui para algo muito grande e nós não sabemos o que é. Então, se a gente pode se basear na astrologia, na numerologia, no estudo da energia, e isso for uma verdade, tá tudo bem. Entende? Se isso fizer verdade no teu coração e fizer com que a tua estadia na Terra melhore de alguma forma, usa. Olha aí. Né? O amor, ele é incondicional. É um amor que não se coloca condições para existir. Ele simplesmente existe. Com certeza. Lindas as colocações. E agora nós vamos para um breve intervalo comercial, porque depois tem mais, vamos falar mais sobre o novo ano astrológico e compreender todo esse movimento. Voltamos com o programa Algo a Mais desta manhã e falando sobre o ano novo astrológico. Hoje estamos aqui com a Kelly, que é numeróloga, com a Fernanda, que é consteladora familiar, e entendendo um pouquinho sobre os movimentos que fazem acontecer, né, vão fazer acontecer o nosso ano e tudo mais. Aqui eu gostaria de mandar um abraço para o Renato Rodrigues, o Parafuso, que mandou seu questionamento, ligou aqui na Conecta e pediu, né, sobre o número dele, sobre o número da sorte, enfim, para que a gente possa explicar um pouquinho também. E eu achei pertinente porque, Kelly, existe o número da sorte, só para que as pessoas entendam? Então, primeiramente, né, Laura, obrigado, Renato, pelo teu contato e vai servir como exemplo aqui para nós, né? Então, e até foi colocado, né, o número da sorte. Eu acredito que todos os números tragam sorte. Entende, Laura? Então, eu não consigo dizer, tal pessoa, este é o número, porque se a gente for colocar nessa vibração, existem N números, muitos números, né? Então, dizer isso daí seria uma questão de, como eu disse antes, né? De... excluir os outros, talvez, né? Mas tipo, mais do que isso, seria... de ser vidente, sabe? E não é nessa questão. Então, cada númerozinho tem a sua interpretação, tem o seu arquétipo. E aí, até comentei com as meninas, né? Como a gente está falando sobre esse ano universal, que é de todos, com o ano pessoal, que é de cada um, eu peguei o número aqui do Renato, que aí a gente vai ensinar, né, as pessoas em casa a fazerem o seu o número pessoal para entender um pouquinho mais. E falando especificamente do Renato, o teu ano pessoal, Renato, vai ser o ano 3, dentro de um ano universal 5. Então, o que vai te pedir, Renato? Vai te pedir muita criatividade, muita comunicação, que a gente estava falando antes, né? Dentro desse ano, com essa amorosidade. Então, dentro dos relacionamentos, e quando eu falo relacionamentos, não é só de marido e mulher, e sim é de filhos, de amigos, é de como cliente, né? No trabalho, como que eu vou me relacionar com isso? Então, aí as energias do teu ano pessoal com o ano universal vai te pedir muito isso. E do momento que tu disser, não, eu nem quero entrar talvez em questionamento, nem vou falar o que eu penso, não. A gente já pode dizer que seria um aspecto negativo sobre isso, tá? Porque nessa situação pede muito a sua comunicação. Então, como que se é colocado em situações? Como que o Renato vai se colocar nas situações que se apresentam na vida dele? Do momento que disser, não, eu não quero falar sobre isso, é como se não quisesse estar presente, se não quisesse dar força a essa energia. Entende, Renato? Então, vai ser muito importante para ti parar, observar como são as tuas falas, o teu jeito, porque vai te pedir muito isso. Então, e quando...
Desculpa, Kelly, mas Vai lá. só eu vou aproveitar porque tu tá falando exatamente isso e talvez só para complementar. Então ele vai ter que ter essa comunicação, mas lembrando com amorosidade, pensando no que ele vai Exatamente. fazer. Mas ele vai ter que ter essa comunicação. É uma exigência para ele esse ano. Sim, é como se fosse uma exigência. Tu vai poder dizer, não, me nego e não vou falar sobre isso? Vai poder, mas vão acontecer outras situações que tu vai ser colocado de novo, né? Talvez não com a mesma pessoa, não com a mesma, com os mesmos exemplos, mas vai te perguntar, de novo eu tô numa situação que não tenho que me colocar e eu não quero, entende? Então, como se fossem testes. Né? Então, se perceber nessa criação da comunicação, como se é colocado, principalmente nos relacionamentos, que serão os maiores testes de 2021. Olha aí. Então é o número 3 respondido. Esse ano para ti vai ser o número 3. Olha que legal. Então, meninas, falando sobre Vênus, sobre toda a questão da astrologia, falando sobre como a gente falou, o novo ano. Pessoal, A questão dos chakras, né, meninas? Como vai funcionar este ano? Podem... Então, é o chakra laríngeo, né? Então, o chakra laríngeo ele é regido pela tireoide, né? Então, este chakra, ele vibra na cor azul clara, né? Tanto que é a cor do ano. E Vênus, que rege esse chakra também, né? Então, a gente, quando estuda o chakra laríngeo, a gente estuda a realização, né? Porque a forma de a gente se comunicar é aqui que fica a energia que a gente precisa para realizar algo. É a forma com que a gente se mostra para o mundo. Né? E quem lembra da nona, né? Às vezes a mãe diz assim, quer que dá certo, não conta para ninguém. Né? Então essa crença transgeracional que chega, porque aqui a gente segura a energia da realização. E é através deste chakra que a gente se mostra pro mundo. Né? Eu tô aqui na TV me mostrando pro mundo, mostrando a minha forma de pensar, a minha forma de viver. É através deste chakra que eu falo as minhas opiniões. Né? Que, como disse a Kelly, eu falo ou eu fico quieta, eu engulo um sapo. Né? Então, esse é um ano regido por este movimento. O que é legal a gente falar? As pessoas que têm problema de tireoide, disfunção de tireoide, né? Geralmente lá no inconsciente dela, ou até ela já tem a consciência disso, que ela não pode realizar os seus sonhos. Que ela se sente bloqueada na realização dos seus projetos. Né? Esse chakra, ela rege a tireoide, a nossa garganta. Pessoa que fica com dor de garganta, a gente vai fazer um programa, né, Laura, sobre saúde e doença. Quando a gente engole os sapos, não consegue se manifestar, engoliu atravessado, né? Problemas de ouvido, na boca. Tudo isso é regido pelo chakra laríngeo, que é o chakra desse ano. Certo. E aí a Kelly agora dá pra fazer no papel, de repente, pra filmar o dia e o mês pra gente aprender a cada um a calcular, né? Ah, é Kelly? verdade. pra gente fazer Pois é, eu acabei ano pulando, pessoal. fui pedindo sobre o chakra, sobre cores, enfim, e eu pulei. Que eu acredito que muita gente em casa gostaria de saber como fazer a sua numerologia. Então, Kelly, explica pro pessoal em casa quem quer estar fazendo, que nem foi feito aqui pro Renato Parafuso, né? Foi feito aqui para ele, mas para quem estiver assistindo e quiser anotar, pegar um papel e fazer a sua numerologia, pode, né, Kelly? Sim, e até é bem facinho pra gente chegar nesse ano pessoal, né? A gente já só vai pegar o dia do nosso nascimento com o mês. A gente faz a soma, né? Como aqui do Renato, vou pegar o exemplo novamente, 6/1, que é um 7. E a gente soma com o ano 5, né? Então, 7 mais 5, 12, 2 mais 1, 3. Certo. E Kelly, só uma dúvida. Se eu sou do dia 23, do 12, por exemplo, eu tenho que somar o 2 e o 3 ou eu tenho que somar 23 mais 12? Pode somar, né? Dá o 2 mesmo mais 3, resultado. isso aí, vai dar o mesmo resultado, porque a gente sempre tem que terminar com o único algarismo, né? Certo. Então, por exemplo, que nem o 12, 2 mais 1, 3, 14, 4 mais 1, 5, e esse é o ano pessoal. E daí a gente vai juntar, né? Tipo,
o ano 3 com o ano 5, o ano 1 com o ano 5, o ano 2 com o ano 5, o ano 3, 4, 5 e assim sucessivamente. Olha aí. Né? E daí a gente vai E pra montando. gente entender assim, por cima, eu sei que teria muito para se falar, né? Porque, imagina, mas assim, para quem der o resultado do ano 1, por exemplo, o que pode esperar? O ano 1. Então, o que acontece com o ano 1? É a iniciativa, certo? Então, como a gente também tem o ano 5, que é na comunicação, então, cuidar para não estar mais impulsivo, né? Chegou uma proposta até você, né? Como que tu já responde? Não, a intenção é interioriza, pensa as possibilidades, os prós, os contras, e aí sim toma a iniciativa, porque o ano 1, ele é de escolhas, né? Então vão te surgir muitas oportunidades, e aí qual vai ser a tua escolha? Porque como na numerologia existem 9 anos, que é um ciclo de 9 anos, a gente fala que o ano 1 é o ano da escolha da plantação, né? Porque depois nos próximos anos pessoais a gente vai tendo a floração, é como se fosse um terreno fértil, né? Então a gente vai escolher a semente para fazer essa plantação e a gente vai tendo a evolução dessa semente. Até quando eu chego num ano 8, que é o ano da colheita, que a gente fala na numerologia, né? No ano 9, que é o ano do término, dos encerramentos. E claro, eu tô pulando, né? Então, o que acontece? O ano 1, ele é muito importante para ter essas escolhas, porque ela vai reverberar em todos os outros anos. Certo. Entende, Laura? Então, é aquela coisa, não, mas esse ano eu fiz besteira, mas vai estar tudo certo, vai ser apagado e ninguém mais lembra. Não, mas no próximo ano também vai ser questionado. Por que teve essa escolha? Por que a semente foi essa? Né? Eu quero outra, mas eu vou ter resquícios daquela escolha. Certo. E isso que fica legal daí agora, finalizando o chakra, que foi quando a gente falou antes, equilibrando os teus sonhos, a tua comunicação, a tua forma de te mostrar em cada um do ano, o ano que tu estiver vivendo. Certo. Né? Exatamente. Que legal. Eu só tô agora meio chateada, porque pelos meus cálculos aqui, dá número 1. E se é só o 8 da colheita, meu Deus. Vai demorar pra ter uma colheita. Ou ver pelo lado bom, olha quanta coisa que dá pra te contar. Exatamente, porque olha só, Laura, por exemplo, esse ano, o teu, né, então, ano 1, da escolha dessa semente, né, daí vai vir o ano 2. Eu fiz realmente uma bela escolha, então eu vou poder acrescentar ou tirar algo, entende? Porque certo. Aí eu vejo, eu vou para que lado agora? Eu moldo para que lado, né? Para esquerda, para direita, como eu faço essa escolha? É como escolha? se o ano 2 fosse o ano que tu acha os ingredientes para cultivar tua plantinha. Complementar esse as parcerias. Exatamente. Certo. Entende? Então, todos os anos eles vão agregar algo, né? Que eu também vou poder excluir, dizer, não, isso fez sentido até tal momento, agora não faz mais, então eu vou acrescentar isso, eu vou tirar aquilo. Então, isso é muito importante. E ter a consciência, iniciando um ano 1 de tudo isso, nossa, vai ser muito mais proveitoso. Sim. Então, teu ano 8 provavelmente terá belas colheitas. Ai, que bom, então. Então, daqui 7 anos a gente se fala. E não, então, vamos seguir cultivando essa planta. E não que tu não vai tendo alegrias durante esses passares, né? Porque cada etapa vai... E daqui um pouco, se o meu outro não foi tão bom, pelo menos o ano 8 já passou, né? Que de acordo com as minhas atitudes, são as minhas colheitas, então. Exato. É isso? Laura, e é bem legal também, porque, por exemplo, como foi o teu ano se tu tá no ano 1 agora, então 2019 foi o teu ano da colheita. Sim. Né? E agora tu tendo essa informação, tu pode ir lá em 2019 e perceber quais que foram, o que não me agradou, o que eu poderia ter feito diferente, o sabe? que eu colhi, né? Sim, O que eu colhi foi legal? Não foi tão legal? Então, o que eu posso fazer diferente para esse novo ciclo ser diferente também?
entende? Com certeza. Então, com certeza. essas informações fazem a gente refletir, pensar muito, né? Que legal. Não, mas aqui eu só quis descontrair um pouquinho para fazer o movimento. E servir como exemplo também, né? Claro, com certeza. Pessoal, a gente vai para um breve intervalo comercial e para você que quer saber mais sobre os números, né? O seu número a partir da sua numerologia aí, então fica conosco que logo logo nós retornamos. Então, hoje voltando aqui para o nosso papo e falando, né, sobre o novo ano e falando sobre a questão da numerologia, que a gente começou, né? Foi falando aqui, número 1, a gente já tá sabendo como quem fez a sua numerologia em casa, aprendeu ali fazer a soma da sua data, né? Do seu nascimento, a data, o dia e o mês, e juntando com o número 5, que é o 2021, né? O ano de 2021. Então, veja aí qual é a sua soma. E aqui a gente falou no bloco anterior para quem deu o 1. Para quem deu o 2, Kelly, o que a pessoa pode esperar esse ano? O 2 a gente que seriam as escolhas, né? Então, eu escolhi a semente, eu plantei, né? E agora no ano 2, eu posso acrescentar, né, situações, ou eu posso tirar, isso não foi legal. Então, são 10 escolhas. Eu vou para que lado? Direita, esquerda? Porque se a gente for pensar em questão de trabalho, né, Laura, eu vou fazer um movimento novo no meu trabalho, né? Então, vão surgir novas possibilidades e eu vou ter sempre a escolha. O que eu faço, né? De que forma faço? Então, esse é o ano 2, né? Vão surgir muitas dúvidas no ano 2, certo? E aí, após isso, tem o ano 3, né, que a gente falou um pouquinho, que é sobre essa criatividade, essa comunicação dentro do ano 5, que ele pede muita amorosidade, né, e muita criatividade em situações, né, como fazer, porque às vezes não é só a comunicação em si, mas é uma comunicação criativa, certo? Eu posso ir falando dos números? Claro, pode ir falando, com né, certeza. só dando uma pincelada, o ano 4, então, é o trabalho árduo. Então, ela já está germinando essa semente, ela já está, né, ali presente no meu dia a dia, e agora eu vou botar na prática, eu vou botar a mão na massa, eu vou fazer acontecer. Então, pede muito foco. Então, para quem entrar no ano 4, pessoal, com o regente 5, às vezes podem surgir muitas distrações, e o ano pessoal pede foco, né? Eu preciso estar alinhada com o que eu tenho que fazer acontecer, porque senão esse movimento do trabalho eu vou atropelar, não vai acontecer e depois eu vou sentir que algo eu deixei de fazer, né? Então eu vou ter perdas nisso, certo, né? Então é um alinhamento. O ano 5, pessoal, então ele fala muito sobre diversificar, sobre viagens, né? Sobre contatos, onde que eu posso, às vezes, mostrar o meu trabalho, né? Então, pede muito essa questão. E 5, no ano 5, ela vai nos trazer muitas mudanças, né? Então, tem que tomar um cuidado, porque como é muito rápida essa mudança, às vezes eu não quero essa mudança e ela simplesmente está acontecendo e eu me perco no meio de tudo isso, tá? Então, por isso que tem que prestar atenção, né? Lembra que a gente falou sobre o signo de touro e de libra, né? Esse comportamento, vamos aprender a respirar, botar pezinho no chão, por mais que eu também esteja apressada, mas eu vou precisar dar atenção ao movimento que eu estou fazendo, tá? O ano 6, eu falo muito que é o ano da carência. O ano 6, né? Do amor, quem tá solteiro vai querer estar com alguém, né? Então, no ano 5 também tem é o ano da sedução, então isso também vai estar mais aflorado, juntando com o ano 6. Então, quem entrar no ano 6, toma cuidado para não se iludir, sabe? Porque como vai estar muito carente e vai ter um ano universal, que é da ilusão, né? Que é desse... Toma cuidado, né? Vai com calma quando vai entrar num relacionamento.
pezinho no freio, acho que é bem importante para poder ter um acerto, né? Até mesmo que tu dissesse que o ano 5 é aquela pressa, né? É aquele movimento. Então, assim, tu junta alguém carente com, por favor, rápido, rápido. Quem? Exatamente. Né? Eu preciso, né? Estar com alguém. Então, sim. sim, prestem atenção no que se apresenta, Olha porque aí. a sedução também vai estar muito presente, né? E até fugindo um pouquinho, se falava no início, ali no finalzinho do ano, sobre essa sedução, sobre até golpes, né? Porque as pessoas, ao mesmo tempo, tu tá numa frequência mais rápida, Sim. né? E te surge uma oportunidade que tu diz, nossa, isso é o máximo, isso eu quero pra mim, e aí eu me jogo. E aí eu nem parei para pensar, eu nem usufruí de tudo que eu aprendi no ano 4, né? Que é a calma, que é ponderar, pezinho no chão. Então isso é bem importante. Então quem está entrando no ano 6, tome cuidadinho aí com o seu coração, que é bem importante. É isso, né? aí. O ano 7, né? É a introspecção. Quem eu sou, o que eu vim fazer, para quê, como, quando. Tem todas essas questões, tipo, individuais, né? E aí, o ano 5, ele traz a curiosidade. Então, é uma pessoa que vai buscar mais as questões terapias, sabe? Terapêuticas, né? Entender até essas ferramentas. Tem muitas pessoas que buscam a gente justamente... E quando eu percebo que é um ano 7, é justamente isso. Quem eu sou? Né? Então, entendendo um pouquinho até para ter esse posicionamento, né? Então, isso é bem legal no ano 7, buscar essa interiorização. No ano 8, a gente falou, né, sobre a colheita. Então, tudo que eu vim plantando, escolhendo caminhos, né, trabalhando, eu vou colher no ano 8. Então, quando a colheita ela não é legal, tô entrando no ano 8 e não tá legal, eu tenho que olhar para trás e perceber qual que foi o meu posicionamento, a minha postura, a minha comunicação, né, a minha ação diante de todas as questões que não estão me fazendo felizes. Então, se eu olhar, eu vou conseguir identificar qual é. Tá? Certo. E o ano 9 seria o encerramento de ciclos, né? Quando a primeira vez que eu ouvi isso, falavam assim, o ano da morte, daí já dá um impacto, né? Poxa vida, né? A gente já falando muito sobre a morte. Ainda bem que eu já passei. Mas é justamente a morte, eu deixo ir, eu não fico apegada, eu consigo fazer uma renovação, que é um renascimento, né, sobre as minhas escolhas. Então, no ano 5 eu vou estar mais acelerado para isso e daqui a pouco eu já sinto o meu próximo ano, tá, gente? Porque não tem, eu fiz aniversário em tal dia, então a partir de agora que eu já sinto essa vibração. Às vezes é antes, às vezes é um pouquinho depois, tá? Cada um no seu tempo e na sua consciência. Mas o ano 9, ele fala muito sobre esse renascimento. O que eu não quero mais? Né? Porque é uma limpeza de terreno. Então, muitas pessoas podem até se desfazer de sociedades, né? Montar um negócio próprio, ou até de relacionamentos, como esse ano vai falar muito sobre relacionamentos. Daqui a pouco vão existir muitos términos de relacionamentos, né? Mas a gente não pode ver isso também como algo ruim apenas, né? Vamos perceber também o positivo, porque algo sempre se monta para que estejamos no nosso caminho. Até que porque para algo novo chegar, o velho ir. precisa encerrar. Exato. Tá certo. Olha aí, gurias. Não, então, de uma forma breve, mas eu acredito que vai ajudar bastante quem está em casa e também vai entender o porquê talvez o teu ano esteja um pouco diferente, um pouco mais acelerado, e a parte legal foi que a Kelly te deu aquelas dicas do tipo, poxa, então a gente já entendeu que o ano vai ser acelerado, eu vou entrar ainda por cima num ano tal, que combinado não vai ser tão legal de tal forma, então assim, acho que deu para dar uma pincelada bem de boa. E, Fer, como é importante também, né, a gente estar por dentro, para quem acredita em especial, né? Para quem não acredita, aos poucos
tá consumindo um conteúdo desses e começa a brilhar alguma coisinha e dizer, olha, mas isso faz sentido, isso faz sentido, E né? se só questionar também já vai estar bom, Sim, sim. né? Exato. Porque quando a gente pode começar a se perguntar, porque tudo aquilo que eu já digo que é assim. Eu já tomei como uma verdade e a minha mente para de procurar outras respostas. Tá certo. Então, se só ter ouvido isso botou uma sementinha na terra, uma pulguinha atrás da orelha, já pode, quem sabe, ser diferente, né? Já pode ter mexido com algo. E aí, quando tu disse, lá no teu ano 1 e eu fico aqui no meu ano 5, no ano 5, né? Então, Preparem-se para as imagina, mudanças. né, como é que vai ser. Vai ser lindo, porque é isso, né? A gente também tem que esperar o positivo disso. Se preparar Claro. os dois, né? Porque se a gente está trabalhando e querendo sempre o bem e querendo o melhor, também o resultado seja positivo. Não, com certeza. Aqui eu fiz várias brincadeiras do tipo, ainda bem que saí do da morte, né? Não, né? Claro que é essa colocação que a gente justamente fez, né? É saber como talvez lidar de uma forma mais tranquila e saber que fazendo talvez dessa forma, eu sei que meu ano vai ser muito melhor. Né? Então, é levar pelo lado bom tudo isso, Sim. certo? Porque, justamente, estamos aqui para ter experiências, para aprender e a melhor forma, se aos poucos a gente tiver formas que facilitem essa aprendizagem e facilitem o nosso dia a dia, por que não, né? Não Laura, tem por que e não. também é importante a gente dizer que com essas informações, não quer dizer que a gente não vai errar. Claro, Né? claro. Isso faz parte do processo. Agora, se eu errar e tiver consciente e quero perceber esse erro, por que errei, por que não ficou legal com o meu coração, entende que a dinâmica já é diferente. Se eu não busco um culpado, se eu não tenho, e eu sei que sou responsável pelas minhas escolhas, né? Então, a intenção sempre vai ser o aprendizado e o resultado sempre vai ser positivo. Porque mesmo se errei, percebi, ele é positivo esse erro, né? Certo, olha aí. Realmente, com certeza. É ali a aprendizagem, né, Kelly? Exato. Meninas, show de bola o papo de hoje, adorei. Eu gostaria de deixar aqui o espaço, se vocês têm mais alguma colocação para fazer sobre todo esse próximo ano. Fer? Então, o que é legal, né? A gente sempre perceber que tudo aquilo que a gente vive fala sobre a gente, nunca sobre o outro, né? Então a gente, fui ali e o cara cortou a minha frente. Lá aconteceu tal coisa na minha casa que meu filho fez. Enquanto a gente terceiriza isso, a gente não assume as rédeas da nossa vida. Quando a gente começa a perceber que tudo o que acontece com a gente, a forma com que nós interpretamos, como nós nos saímos mediante as questões, é particular, é teu. Então não são os fatos, e sim como eu me saio com eles. O que isso mostrou de mim. Isso é tomar as rédeas. É 100% da responsabilidade da tua dinâmica na Terra. Né? Enquanto a gente terceiriza culpados, o governo, a situação, a pandemia, ok, tá tudo aí. O que tu tá fazendo com isso? Tô reclamando. Tá bom. E o que tu tá fazendo com isso? Eu tô me reinventando, tô achando uma outra forma. Eu vejo as mães postando, tempo, passa mais devagar. Poxa, curte teu filho. O tempo passa no tempo certo. Né? Sim, dá saudade de pegar pequenininho. Eu vejo minha sobrinha, olha a fotinha, ai, que delícia, né? Mas sim, o tempo passa no tempo certo, no tempo que precisa passar. Então, quando a gente sente que viveu aquilo da melhor maneira possível, não importa o que aconteça. Tu tá vivendo da melhor maneira possível, dentro da consciência e da dinâmica que é possível hoje. Tá certo, olha aí, que importante. Kelly? Então, Laura, como a Fer falava, né, sobre experiências, né? A gente não pode se esquecer que a gente vive uma experiência individual, sim, mas uma experiência em humanidade. E que se nós estamos aqui nesse momento, é que nós fazemos parte dessa elevação de humanidade, nessa questão de, como seres, estarmos contribuindo para esse momento, né? Então, se a gente se torna consciente, se a gente se torna um ser humano melhor, eu contribuo o meu grãozinho de areia
para essa ascensão planetária, porque isso também faz parte desse momento, né? Então, se a gente não quer olhar para as nossas atitudes, a gente também não quer olhar para essa humanidade. Então, a gente acaba entrando em reclamações, né? Isso é por causa disso, isso é por causa daquilo, e a gente não acaba evoluindo como ser humano e, consequentemente, não contribuindo para tudo isso. Então, a minha finalização de hoje é: falem tudo o que vocês precisem, com amor, com respeito e com consciência, porque nós precisamos de cada um que está passando nesse processo, porque o outro que tem uma situação comigo, ele também me ajuda, e às vezes essa situação nem é sempre boa. Então, eu sou grata por esse momento, por mais difícil que ele esteja sendo, né? Então, acho que é importante a gente se perceber como um todo, o macro. Eu sou um micro desse macro, então faço parte. E então me responsabilizo e agradeço por tudo que se passa. Muito obrigada. Com certeza, meninas. Obrigada. Obrigada a vocês. Olha, eu fico sempre muito encantada com os papos que as meninas do Prana, Energia Vital, lá de Veranópolis. Procura aí no Instagram, no Facebook, procura aí Prana Energia Vital, segue as meninas, porque tem sempre conteúdos bem legais, até para vocês entrarem um pouquinho mais no mundo que elas oferecem, porque são serviços que parece que eles dão, eu digo, vocês prestam um auxílio para que pessoas que acreditam muito e querem renovar a sua energia e querem ter uma vida mais leve, possam buscar ajuda, porque hoje em dia existem formas lindas de buscar ajuda, não necessariamente que sejam impostas, não, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo, não, busca as tuas possibilidades. Então, se é algo que te chama, estar num centro que nem o Prana, vai lá, dá uma olhadinha ali em todo o perfil delas, que é muito bonito de ver, e ouvir elas falando, a gente entende que é a verdade que elas vivem. Então, tu buscar ajuda com alguém que te mostra uma verdade que realmente é vivida, é muito bonito, né, pessoal? Então, assim, uma forma linda da gente finalizar a nossa semana, né, agradecendo as meninas aqui que mais uma vez estão, agradecendo a você em casa que acompanhou essa manhã, e sextou, né, gente? Vamos dar uma tranquilizada nesse final de semana, cada um com seus cuidados. Para quem tem um pátio legal, aproveita. Para quem mora em apartamento, vai dar teu giro aí com a família em lugares onde não tenha pessoas, né? Vai dar uma caminhada, alguma coisa assim para dar aquela espairecida, mas procurem se cuidar, né? Então, um abraço a todos, ótimo final de semana e até segunda.